Você sabia que por trás dos chutes incríveis do taekwondo existe uma história secreta de guerra, sobrevivência e um legado de guerreiros milenares? A maioria das pessoas conhece o taekwondo como um esporte olímpico, mas sua verdadeira origem é muito mais profunda e fascinante. Prepare-se, porque a história que vou te contar hoje é uma que poucos conhecem, uma jornada que atravessa séculos de conflitos e resistência. Vamos voltar no tempo, para a Coreia Antiga, uma península dividida em 3 grandes reinos: Goguryeo, Baekje e Silla. A vida nessa época era marcada por conflitos constantes pela supremacia e defesa do território. Para sobreviver, os guerreiros coreanos precisavam ser mestres no combate, e foi nesse cenário de guerra que as sementes do taekwondo foram plantadas. As artes marciais originais que deram origem ao que conhecemos hoje eram conhecidas como subak, e principalmente Tekka. Murais antigos encontrados em tumbas da dinastia Goguryeo já mostravam guerreiros praticando técnicas de luta muito semelhantes ao taekwondo, com ênfase em chutes rápidos, saltos e o incrível equilíbrio corporal. O Taekyon, em particular, era famoso por sua fluidez e pelo uso sofisticado dos pés, não apenas para atacar, mas também para desequilibrar o oponente. Essas não eram apenas formas de luta, eram parte essencial do treinamento militar para o combate corpo a corpo. No reino de Silla, surgiu uma elite de guerreiros lendários, os Hwahang, que significa juventude em flor. Eles não eram apenas soldados, eram jovens nobres selecionados por sua inteligência e habilidade, que passavam por um treinamento físico e mental rigorosíssimo. Os Hwahang viviam por um código de honra que valorizava a lealdade, a coragem e a justiça. Eles aprimoraram as artes marciais existentes, combinando o treinamento de combate com o desenvolvimento do caráter e um espírito indomável. Foram os Hwahang que solidificaram a ideia de que a arte marcial era um caminho para a perfeição do corpo e da mente. A história do taekwondo, no entanto, tem um capítulo sombrio. No início do século XX, durante a ocupação japonesa na Coreia, a prática de todas as artes marciais coreanas foi brutalmente proibida. Os japoneses queriam apagar a identidade cultural coreana, e a proibição das artes marciais era uma forma de quebrar o espírito do povo. Mas a tradição não morreu. Longe dos olhos dos opressores, mestres corajosos continuaram a ensinar em segredo, muitas vezes sob o risco de serem presos ou pior. Essa resistência cultural foi fundamental para preservar as técnicas e a filosofia que haviam sido passadas por gerações. A luta pela identidade coreana estava viva nos treinos secretos, nas florestas e nos porões. Após a libertação da Coreia, um sentimento de orgulho nacional tomou conta do país. Os mestres que mantiveram a chama acesa durante a ocupação decidiram que era hora de unificar as diversas escolas e estilos de artes marciais coreanas, conhecidas como Kwans. Em 1955, após muitas discussões, um nome foi escolhido para representar essa nova arte marcial unificada: Taekwondo. A palavra foi criada pelo general Choi Hong-hai e tem um significado profundo. Tei significa pé, Kwan significa mão e Do significa o caminho ou a arte. Taekwondo, portanto, é o caminho dos pés e das mãos. Nascia ali uma arte marcial moderna, com raízes fincadas em uma história milenar de resistência e orgulho. Com o tempo, o Taekwondo se dividiu em 2 grandes vertentes. De um lado, temos o taekwondo tradicional, mais focado na defesa pessoal, na aplicação real das técnicas e na filosofia marcial profunda herdada dos antigos guerreiros. De outro, o taekwondo esportivo, que adaptou as técnicas para a competição com regras específicas, equipamentos de proteção e um sistema de pontuação que valoriza a velocidade e a precisão dos chutes. Foi essa evolução para o esporte que abriu as portas do mundo para o taekwondo. O grande momento de virada aconteceu em 1988, nas Olimpíadas de Seul. Na Coreia do Sul, o taekwondo foi apresentado ao mundo como um esporte de demonstração, e o impacto foi imediato. A beleza plástica dos movimentos, a agilidade e a potência dos atletas impressionaram a todos. O reconhecimento foi tão grande que nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, o taekwondo finalmente se tornou um esporte olímpico oficial.
Hoje, milhões de pessoas em todos os continentes praticam essa arte marcial, um testemunho do seu apelo universal. Mas o taekwondo é muito mais do que chutes e medalhas. Sua filosofia é o seu verdadeiro coração. Os 5 princípios do taekwondo são cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. A prática constante não fortalece apenas o corpo, mas também a mente. A disciplina exigida no dojan, o local de treino, se reflete em todas as áreas da vida. O respeito pelo mestre e pelos colegas se transforma em respeito por todos. O autocontrole aprendido no combate ajuda a lidar com os desafios do dia a dia. E a perseverança para aprender um novo chute ou uma nova forma se torna a força para nunca desistir dos seus sonhos. É um caminho de evolução pessoal contínua. Como você pode ver, o taekwondo não é só uma luta. É a história viva de um povo, um legado milenar de guerreiros que lutaram por sua terra e sua identidade. É uma arte marcial completa que une corpo, mente e espírito, e que tem o poder de transformar vidas. Se você já pratica ou praticou o taekwondo, comente aqui embaixo como foi a sua experiência. E se você gostou de conhecer essa história incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Continue treinando, continue aprendendo e siga sempre o caminho do guerreiro. Obrigado por assistir.